A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a gente, como cristãos, a gente tem que amá-la e a gente tem que obedecê-la. E eu entendia tanto que tudo que a Bíblia fala, meus pais tinham que obedecer, tanto que quando eu tinha uns 4 anos, tinha uma tarde que eu queria comer muito umas balas, né, uns bombons. E, por algum motivo, meus pais não estavam deixando eu comer, talvez era antes do almoço, alguma coisa assim. Mas eu decidi pegar a Bíblia, eu nem sabia ler, mas eu abri ela, coloquei meu dedinho numa página aleatória e falei assim: e Deus disse, você pode comer bombom. Eu realmente acreditei que isso ia funcionar, né? Mas eu entendia que se a Bíblia falasse, estava dito, meus pais tinham que obedecer. Né? E essa paixão, esse amor pela palavra de Deus foi crescendo dentro de mim desde pequena, até que eu fui para a faculdade e eu escolhi fazer teologia também. E eu escolhi uma área mais técnica, onde a gente estudava língua original, né? Literatura bíblica e várias coisas assim. E aí eu descobri várias coisas muito legais sobre a veracidade da Bíblia. Né? Eu já acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, mas é muito legal você descobrir tantos fatos arqueológicos, históricos, que comprovem a Bíblia. E a gente vai entrar numa mensagem mais prática, né? Numa coisa que aplica bastante para o nosso dia a dia, mas eu quero fazer justiça nos meus 4 anos de faculdade, e a gente vai olhar alguns aspectos de como a arqueologia e a história, historiadores, tem comprovado que a Bíblia realmente é a verdadeira. A mensagem dela foi realmente guardada, sabe? Ela não foi editada, ela não foi mudada. Que muitas pessoas hoje em dia querem dizer: a Bíblia não está muito bem atualizada, ou talvez esse texto foi mudado. Como é que você tem certeza que a mensagem foi preservada lá dos tempos de Abraão? Como é que você tem certeza? E olha alguns fatos muito interessantes. Talvez você já ouviu falar do Pergaminhos do Mar Morto, que foram alguns pergaminhos encontrados em 1947, que são cópias do Antigo Testamento, que foram escritos 100 anos antes de Jesus. Tá? 100 anos antes de Jesus, esses pergaminhos, que são todos o Antigo Testamento completo, só não o livro de Ruth, tá? Preservado lá, 100 anos antes de Jesus, mas foram encontrados só em 1947. E os pergaminhos mais próximos, as cópias mais próximas que tínhamos antes desses, eram mais de 900 anos depois de Jesus. Então, a gente tem um gap, um espaçamento de quase 1000 anos de uns pergaminhos do Antigo Testamento e outro. E muita gente já foi pensando: agora a gente vai pegar os cristãos, a gente vai mostrar que está tudo diferente, que a mensagem não foi preservada. Mas, pelo contrário, a mensagem foi super preservada. Em 1000 anos, absolutamente nada mudou. Só algumas coisinhas de vírgula e de, realmente, questões gramáticas. E até essas foram pouquíssimas. Se você colocar todas essas mudanças, ela daria uma página, talvez, mas era só coisas gramáticas. A mensagem foi 100% preservada. E o Novo Testamento? Você sabia que mais de 6.000 cópias, a gente tem mais de 6.000 cópias achadas do Novo Testamento, e mais de 10.000 traduções latins, cópicas e síricas. 10.000. E mesmo se a gente não tivesse nada dessas cópias, a gente tem mais de 30.000 citações do Novo Testamento, escrito pelos pais da igreja, que se a gente colocasse tudo junto, a gente poderia ter o Novo Testamento completo várias vezes. Então, a gente tem certeza que a mensagem da Bíblia, ela foi sim preservada. Do dia que ela foi escrita até o dia de hoje. Deus é tão bom que Ele preserva a sua palavra. E talvez vocês já ouviram falar sobre o povo hititas, não sei. Mas na Bíblia, no Antigo Testamento, tem várias histórias que mencionam os hititas. E, de acordo com a Bíblia, parecia que eles eram um povo muito grande, muito evoluídos. E muitos arqueólogos falavam: olha, que há uma prova que a Bíblia tem falácias.
os hititas nunca existiram. A gente não tem nenhuma prova na arqueologia sobre esse povo. Não temos artefatos, não temos nada sobre a cultura deles. E a maneira que a Bíblia fala, deveríamos ter encontrado várias coisas sobre eles. Mas, pelo contrário, depois de alguns tempos, a arqueologia chegou a descobrir que sim, existia um povo hitita. Nas escavações encontraram tantas coisas sobre a cidade deles. Hoje, tem tanta informação sobre eles, tantos artefatos sobre os hititas, que se você quiser até aprender a língua deles, você pode. Então, vez após vez, a arqueologia e historiadores têm descoberto que a Bíblia está sempre à frente. A Bíblia realmente é a palavra de Deus. A Bíblia se ilustra, na própria Bíblia, a Bíblia fala muito do seu poder. Ela fala como ela é a lâmpada para os nossos pés, a arma do cristão. Ela fala como ela é o nosso alimento espiritual. E, às vezes, a gente olha para um negócio tão simples, parece tão simples, papel e caneta, ou está no seu celular, parece uma coisa tão tangível, tão ordinário. Mas é de surpreender que a Sagrada Escritura se parece com um livro de tinta e papel, quando a Sagrada Redenção se parece um homem pendurado na cruz. E depois o seu túmulo vazio. E que dizer sobre essa celebração da redenção, que tem gosto de pão e suco, pão e vinho. O mesmo Deus que mandou o seu Filho em carne e em osso para a gente, para nos salvar, as pessoas tocaram em Jesus, elas podiam ver ele. Ele parecia um homem ordinário, um carpinteiro. Mas ele era o Filho de Deus, ele era a resposta da nossa redenção. Esse mesmo Deus que mandou o seu Filho para fazer tal coisa para a gente, é o mesmo Deus que fala para a gente celebrar essa redenção com a Santa Ceia, que parece uma coisa também tão ordinária. E ele também não nos deixou sem um manual. Ele também nos deu a Bíblia, que ela é sagrada, ela é especial, ela parece ordinária, mas ela é sobrenatural. Se a gente tivesse tempo para abrir o microfone aqui, a gente passaria dias escutando testemunhos de como a mensagem nesse livro tem transformado nossas vidas. Além de todos esses fatos e dados, a gente tem a experiência de transformação de vida. Então, sim, a Bíblia, ela é algo tão poderoso. Ela é a palavra de Deus. E a gente tem acesso a ela toda manhã, todo dia, toda tarde, na ponta do nosso dedo, no celular. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Além de a gente explorar tantas coisas sobre a Bíblia, de como ela realmente é a palavra de Deus, eu quero que agora a gente entre um pouco num aspecto mais prático. Eu quero explorar com vocês a tentação do diabo para Jesus, né? A tentação que ele trouxe para Jesus. E a gente vai analisar todas as respostas de Jesus e todas as tentações que o diabo propôs. E a palavra de Deus, né, como eu já mencionei, ela é a nossa arma espiritual. A Bíblia deixa muito clara que é através da própria palavra que a gente guerreia, né? A gente luta contra o maligno, contra a tentação e contra os principados desse mundo, né? E quem melhor para dar esse exemplo de como usar a Bíblia do que Jesus? E eu também não quero só olhar para esses versículos como um exemplo de como combater e lutar no mundo espiritual, mas também a gente vai ver algumas estratégias do diabo, algumas estratégias do inimigo que ele usa para tentar nos manipular, nos jogar umas ideias
e até machucar a nossa teologia, a nossa fé. Amém? Então, vamos abrir em Lucas 4, se você estiver aí com sua Bíblia, no seu celular, em papel. A gente vai ler Lucas 4, 1 a 4 agora. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, manda essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo chega, ele sabe que Jesus está com fome, ele esteve jejuando por muitos dias, e ele propõe para Jesus transformar a pedra em pão. Então o diabo ele apela para o emocional de Jesus, né? Ele sabe o que está acontecendo com Jesus, ele deduz os sentimentos de Jesus e ele faz uma proposta que apela para o emocional. E é isso que o diabo muitas vezes faz na nossa vida. Ele deduz o que a gente está passando, que emoções a gente provavelmente está sentindo, e ele apela para o nosso emocional muitas vezes. É só dessa vez. É só dessa vez que eu vou mentir. É só dessa vez. É porque se as pessoas soubessem o que eu estou passando, elas não me julgariam por trair meu marido. Ou por bater nos meus filhos, espancar eles. É só dessa vez. Sabe, essas mentiras, essas coisas que são tão sutis, mas que apelam para o nosso emocional. E Jesus, ele não é abalado por essa tentação. Ele responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, ele já vem primeiramente com a palavra. Ele não vem tipo, olha, diabo, é uma proposta interessante, mas eu não sei se eu estou com tanta fome assim também e tal. Não, ele não tenta dar uma resposta no mesmo nível que o diabo está trazendo. Ele traz uma resposta, a luta dele, ele entende que é espiritual e que ele tem que usar a arma espiritual. Então ele usa a palavra de Deus. E é interessante porque, até onde eu sei, né, não existe nenhum versículo que fala: olha, se um dia o diabo te tentar para transformar uma pedra em pão, não faça isso e tal. Você tem que responder falando tal coisa. Não. Jesus, ele leu a palavra e ele guardou as ideias e a palavra no seu coração. E na hora da tentação, ele traz à tona isso, ele traz para fora. E ele usa boa lógica. Então, eu quero trazer esses dois pontos nessa primeira tentação. Ele usa a escritura e ele usa boa lógica. Né? Quantos cristãos, às vezes, querem tentar usar uma escritura, mas elas não estão dispostas a ler a Bíblia e guardar essas verdades e entender logicamente o que elas estão lendo. Né? Jesus entendia que estava escrito: não só de pão viverá o homem. Então, a resposta dele para o diabo é algo lógico. Olha, diabo, você vem atacando o meu emocional, mas eu vou responder na lógica. Você está atacando, falando que eu estou com fome, eu deveria fazer o que você está pedindo, mas eu vou te responder que o homem não vive só do pão. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso transformar a pedra em pão, porque o homem não vive só do pão. E eu gosto muito de uma história que meu pai sempre contava pra gente nos dias adolescentes, especialmente, que eu lembro, que quando ele estava na faculdade, ele estava fazendo um semestre em uma cidade maior e tudo, e lá ele falou que tinha vários centros religiosos, de todo tipo de religião, de cientologia, de budismo, de todo tipo de religião estava lá concentrado nessa cidade. E ele foi visitando de porta em porta, né, de centro religioso, e ele foi perguntando para aquele líder religioso daquela denominação, daquela coisa, por que eles tinham certeza que o que eles acreditavam era realmente a verdade.
E todos, ele falou que todos respondiam, porque eu sinto que é a verdade. Porque eu tive tal experiência que prova para mim que é a verdade. Até que ele foi para uma igreja cristã, uma igreja batista, e perguntou para o pastor, como é que você sabe que o que você acredita é a verdade? E ele respondeu, porque está escrito na Bíblia Sagrada. Nós que somos cristãos, nós que amamos a palavra de Deus, a gente não é movido pelas emoções. A gente não constrói nossa casa em cima de terra, de coisa que move, que um dia a gente sente assim, outro dia a gente sente para lá. A gente constrói em algo sólido, algo que é inabalável, que não muda. Isso traz tanta segurança para a gente. Não importa a emoção, da tempestade que está na nossa vida, o que está acontecendo à nossa volta. A gente tem uma base sólida que não se move. Amém? E se a gente até olhar outra ocasião que Jesus também usou isso de boa lógica. Ele leu, tinha escritura no seu coração e ele deduziu coisas através da boa lógica. Né? Quando os fariseus chegam para Jesus e falam, olha, o que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? É certo pagar imposto a César ou não? E Jesus responde em versículo 21. Ele primeiro, na verdade, ele pergunta, né? Quem é a face que está na moeda? E todo mundo fala que é de César. Então ele fala, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele usou boa lógica. Ele sabe, olha, a Bíblia fala assim que a gente tem que dar nosso dízimo e oferta. Mas também a gente vive em um mundo onde tem política e países e governos. E a gente tem que ser cidadãos responsáveis e pagar nossos impostos também. Então, ele deduziu algo que a Bíblia já falava, mas ele usou boa lógica para chegar em conclusão. Então, é muito importante que a gente use boa lógica, né? Eu gosto muito de uma história que a minha cunhada, né, aconteceu com ela, quando ela era bem pequena, a Alissa. A Alissa e o Isa, né, o meu marido, eles estavam, na verdade, numa viagem de carro com os pais deles. E o pai dele perguntou para os filhos, assim, assim, papo, né, querendo que o tempo passasse na estrada, e perguntou, quantos anjos na Bíblia são mencionados por nome? Vocês sabem? E o Israel falou 2, Miguel e Gabriel. E aí a Alissa olhou e falou assim, não, tem 3. Aí ele já ficou curioso, assim, né? O pai perguntou, qual o terceiro, filha? E ela falou assim, o anjo Li. Aí ele falou, o anjo Li? Ela, Aí ele falou, como é que você chegou a essa conclusão? Ela falou assim, igual tá na música da Ana Paula. O anjo Li falou... Aí ela falou que ela sempre imaginava um anjo asiático, né? O anjo Li. Mas vamos continuar. Em Lucas 4, 5 agora. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele diz, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Dessa vez, o diabo não apelou só para o emocional de Jesus. Ele apelou para a boa lógica de Jesus. Olha que interessante, Jesus responde com está escrito anteriormente e com boa lógica. Agora, o diabo ele apela para a boa lógica de Jesus. Acho que ele pensou, eu não consegui no emocional, agora eu vou conseguir na lógica. E é assim que o diabo ele opera mesmo. Ele traz algumas coisas que faz sentido, porque realmente, para ser uma tentação para Jesus, tinha que fazer sentido. E é exatamente o que o diabo fala. Ele fala, olha, todos esses reinos me pertencem, o mundo me pertence. Uma vez que a humanidade ela pecou, ela entregou o mundo nas mãos do inimigo. Então, realmente, o mundo inteiro, as riquezas, a autoridade, sobretudo, a autoridade sobre a terra, pertencia ao diabo. E ele fala assim, olha, eu te entrego, se você só
me adorar aqui agora. E Jesus poderia ter usado uma lógica, tipo, realmente, pertence a ele. Eu vim aqui para tomar a autoridade de volta para ele. Né? Só que ainda vai demorar alguns anos, e ainda vou ter que morrer numa cruz. Talvez faz sentido eu cortar um caminho aqui rapidinho. Né? Eu adorar ele aqui rapidola, e aí ele vai ter que... Eu vou ter a autoridade dele. Aí eu já entrego para Deus. Falo, Deus, missão cumprida. Tá tudo certo. Eu não preciso ir para a cruz. Eu não preciso gastar todos esses 3 anos discipulando um monte de adolescente. Né? Jesus, com uma boa lógica, ele poderia ter pensado, isso faz muito sentido. Mas vamos analisar a resposta de Jesus. Ele responde de novo, com está escrito. E aí ele uma vez por todas, ele afirma que a palavra de Deus, ela é suprema, em cima de boa lógica. Na vida da pessoa que segue a Jesus, a gente tem que entender que acima da boa lógica vem a palavra de Deus. Podem vir com discursos bonitos, coisas que até fazem sentido, mas se ela contradizer a Bíblia, ela não é aceitável. A gente tem que entender que a Bíblia, ela é suprema, ela é a palavra final. Amém?